Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, aqui nos estúdios da RCTV, eu recebo o Procurador-Geral de Justiça, Bertrand Asfora. Vamos logo começando a falar sobre a denúncia que o Ministério Público ofereceu contra 16 pessoas na terceira fase da Operação Andaime. Os danos aos cofres públicos se aproximam dos 200 milhões de reais. O promotor Rafael Linhares explica que as investigações nesses casos já acontecem desde 2010. O Ministério Público da Paraíba, por meio da Procuradoria-Geral e por meio do GAECO, desde 2010, é que vem investigando fatos atinentes a Monte Oreb. Então, esses fatos foram sendo aprofundados. Num primeiro momento surgiu a questão da denúncia com relação à Operação Monte Sinai. O Ministério Público Federal, por sua vez, ali no Sertão, durante um esforço deles também, fez a parte deles, surgiu a questão da Operação Andaime, houve uma interseção de fatos da Monte Sinai, um procedimento que já existia no GAECO com um deles, as provas foram compartilhadas com a Procuradoria-Geral e com o GAECO, e a partir daí houve um aprofundamento dessas investigações que redundaram na última operação, na Andaime 3, que levou à prisão da gestora e daqueles agentes públicos daquela cidade. Nessa denúncia, 4 empresas foram responsabilizadas por determinadas licitações fraudadas. A gente estima que em Monte Oreb o prejuízo causado por este núcleo de pessoas, integrantes dessa organização, e pelas licitações fraudadas dessas empresas, as 4, está estimado aí em 4,5 milhões. A investigação, tanto do Ministério Público Estadual como do Federal, ela não se atém apenas a essas 4 empresas, mas existe toda uma gama de outras empresas que estão sendo investigadas, cerca de 30 empresas investigadas. Então, essas empresas que nós entendemos como instrumentárias de fachada, elas, com o mesmo modus operandi, elas vêm causando um rombo aos cofres públicos de aproximadamente 200 milhões de reais. Bom, e o promotor Manuel Casemiro, que é do GAECO também, explicou que há um dos réus que delatou o esquema e que, após as prisões realizadas, outros têm também interesse de se valer do Instituto da Colaboração Premiada. Especificamente nesse caso tem uma delação. Isso não quer dizer que algum dos denunciados não resolva colaborar. Logicamente, a questão da delação ela submete a parâmetros e requisitos legais que tem que ser analisado. Não é só a intenção do réu colaborar. Ele precisa trazer fatos novos, fatos relevantes para a investigação. Existe uma série de requisitos para se fazer um acordo de colaboração. O delator foi identificado já. Não pode ser divulgada a delação, os termos do acordo da delação, enquanto não é recebida a denúncia e autorizada pelo juízo. Bom, a nossa pauta hoje vai ser justamente o combate à corrupção. Nós vamos entrevistar o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou a Campina Grande conversar com Arquimedes. Arquimedes, pelo que vimos aí das declarações dos promotores, integrantes do GAECO, que é o Grupo de Combate à Corrupção aqui do Estado, essas empresas atuavam lá no Alto Sertão, mas tem tentáculos em quase todos os municípios, né? É uma praga que se espalha não só pela Paraíba, como no Brasil todo, não é, Arquimedes? Boa noite.
Boa noite, Hermes. Boa noite, amigos e amigas do 27 Segundos. Eu diria o seguinte, que existem empresas e empresas, né? Há empresas que trabalham para, com o lucro que obtém de sua atividade, manter a sua operação, e há empresas que trabalham com um risco, o risco Brasil, essa coisa de se entranhar em esquemas de corrupção, em esquemas de combinação de licitação, junto com agentes públicos. E isso é um problema que existe no Brasil. Eu vou tratar especificamente do Brasil, mas é óbvio que isso existe em todo lugar do mundo. Aqui na Paraíba, existem empresas especializadas nisso. Eu conversei com um prefeito, Hermes, que ele me disse que quando chegava a merenda escolar no município dele, chegava sempre de madrugada. E aí uma vez ele foi lá para verificar se realmente a merenda estava sendo entregue conforme foi comprada e verificou que isso não acontecia. Isso é uma certa evidência de que se o prefeito quiser, ele pode fazer uma gestão responsável. Agora, quando não quer, aí roubar também é fácil. Fácil até certo ponto, porque os meios tecnológicos e também os mecanismos de investigação do GAECO estão cada vez mais elaborados e isso está fazendo com que a corrupção diminua, na minha opinião, ao invés da percepção da maioria das pessoas de que a corrupção estaria aumentando. Eu acho que as notícias de corrupção estão aumentando porque a corrupção está sendo descoberta. Bom, Arquimedes, o papel do Ministério Público é muito importante nessa atuação, nesse tipo de investigação, né? Vida Lava Jato, né? 23ª fase da operação já em andamento. Pois a Constituição da República Federativa do Brasil possibilitou essa atuação, digamos, de protagonista do Ministério Público em cuidar, né, dos interesses difusos da sociedade. Como o doutor Bertrand já está aí, é bom perguntar para ele, e eu vou encaminhar a pergunta com o meu boa noite, a respeito dessa contratação de novos promotores. Qual é o critério para que alguém seja promotor do Ministério Público? Qual é o perfil do candidato que o Ministério Público procura nesse novo concurso que está sendo lançado aí para a aquisição de 10 novos promotores, doutor Bertrand? Boa noite. Aí a pergunta do Arquimedes, o doutor Bertrand já está aqui, o nosso entrevistado desta noite, que é o Procurador-Geral de Justiça. A gente já começa por essa pergunta, né? Qual é o perfil ideal de um promotor de justiça? Bem, boa noite, Hermes, boa noite, Arquimedes. É uma satisfação estar aqui de volta. Eu já me considero um cliente cativo aqui do seu programa. O Ministério Público Brasileiro ele vem passando, acho que fato de pública notoriedade, por modificações, né, e adequações, digamos assim, na sua vocação constitucional no combate à corrupção. Nós estamos tentando, com muito esforço, através do GAECO, fazer a nossa parte no âmbito da Paraíba. É importante um processo de racionalização do Ministério Público, porque é interessante, Hermes, a Constituição nos deu uma gama enorme de atribuições, mas a lei, eu sempre digo isso, a lei de responsabilidade fiscal, ela limitou em 2% da receita corrente líquida do Estado para pagamento de pessoal. E nós estamos começando a ter profundas dificuldades, não é só a Paraíba não, é o Brasil inteiro, adequar o Ministério Público com essa demanda social que temos, com a responsabilidade constitucional e nesse item específico da pauta e da nossa discussão, o combate à corrupção, a essa realidade. Então, no Ministério Público da Paraíba, nós estamos passando por isso, nós estamos racionalizando a atuação do Ministério Público, passa por cargos de promotor, passa por cargos comissionados, para que a gente possa ter essa faculdade orçamentária e financeira de abrirmos um concurso para 10 vagas para o interior do Estado. Vamos retomar, depois dessas medidas que adotamos, né, no chamado corte na carne, nesse redimensionamento com a compreensão de toda a classe, o concurso público, esperamos retomar isso em breve e vamos ter, por óbvio, o requisito é passar, por óbvio... Esse é o primeiro ponto, né? Tem que passar nas provas. Mas hoje em dia é interessante, a gente já sente uma predisposição, até na faculdade, né, de pessoas identificadas com o perfil do Ministério Público. Eu diria de uma forma simples, se o coração bater de forma muito consistente em favor do povo, se a alma fizer um chamamento na defesa da sociedade, você está pronto, passando no concurso, nas provas, está pronto para ser promotor de justiça. Está pronto para ser promotor de justiça e defender o erário com unhas e dentes, que é mais importante. Isso. Porque, afinal de contas, é
o fator que pesa para a sociedade, né? Porque você num desvio desse, nós mostramos aí no início do programa já a entrevista dos promotores do GAECO, o senhor estava presente hoje na coletiva lá na Procuradoria-Geral de Justiça, em que eles afirmam que não foi só naquela localidade, no Alto Sertão, se espalhou por praticamente todos os municípios do estado, né? E você tirando recurso de um bem público, deixou de melhorar a vida da sociedade, não é? Isso. E isso é fruto de um trabalho de longo prazo, né? Digamos, de fortalecimento da atuação do Ministério Público. Agora, repare, a sociedade brasileira, quando da discussão da possível aprovação da PEC 37, foi às ruas para defender o direito do Ministério Público investigar. Então, claro que nós temos parceiros como o Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Justiça, nesse caso específico, que os mandados saem todos do tribunal em face da prerrogativa do foro. Nós temos inúmeros parceiros, mas o importante é que a sociedade foi às ruas e disse ao Parlamento brasileiro, há bem pouco tempo atrás, deixe o Ministério Público investigar. Porque queriam tolher essas prerrogativas. Exatamente. É como se quase que antevendo, e foi anterior à Lava Jato. Exatamente. Foi anterior à Lava Jato. Imagina se tivesse vingado aquela ideia de restringir a atuação do Ministério Público. Isso. Né? Nós temos uma boa convivência com as polícias. A Polícia Civil da Paraíba é nossa parceira, a Polícia Militar também. E a grande discussão que se colocava à época foi por que não dar a possibilidade do Ministério Público investigar? E o que nós defendíamos à época, e hoje, graças a Deus e ao povo brasileiro, nós estamos implementando na prática, é porque nós sabíamos desse trabalho emparcerado os resultados que nós poderíamos ter em favor da sociedade. E nós investimos muito no GAECO. O GAECO da Paraíba hoje é um exemplo em mão de obra de promotor. Nós temos grandes promotores que prestam, inclusive, palestras, por incrível que pareça, e para a nossa alegria, para o FBI. Né? Então, nós temos uma mão de obra qualificadíssima em nível, né, de servidor, que não são, infelizmente, do quadro, mas são servidores cedidos que prestam relevante serviço. Mas, acima de tudo, nós temos uma estruturação material, digamos assim, de instrumentos de trabalho. E hoje Rafael disse muito bem isso lá. Não é só a questão da delação, da colaboração premiada, não. Isso tem que estar junto com estudos quanto à quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo telemático, e isso tudo com softwares, onde você pode fazer os cruzamentos das informações. Até recuperação de arquivo, né? Exatamente, de celular, e de computador. Então é um trabalho muito consistente, de um investimento de longo prazo, né, que o Ministério Público da Paraíba vem fazendo, graças a Deus com resultados favoráveis ao povo do nosso estado. Ok, nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora. Nós vamos ao intervalo porque a gente vai falar mais da atuação do Ministério Público da Paraíba a partir do segundo bloco, nessa entrevista aqui exclusiva no 27 Segundos. Fique ligado, voltamos em seguida, temos informações de Brasília, informações de Campina Grande, trazendo também as novidades da política paraibana, né, e o nosso balanço da semana lá no Congresso Nacional. Como é que foi a atuação da bancada paraibana? Fique ligado no 27 Segundos, você vai saber tudo a partir do segundo bloco e a gente volta já já. De volta com 27 Segundos pela RCTV, hoje eu recebo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora. E hoje pela manhã teve uma coletiva lá na sede do Ministério Público Estadual, aqui em João Pessoa, onde os promotores falaram da terceira fase da Operação Andaime. Foram denunciadas à Justiça 16 pessoas, sendo que 6 estão presas, 9 estão ainda sob investigação e um servidor público que não teve o nome divulgado, está foragido, não foi encontrado, mas o Ministério Público promete investigar ainda mais situações. Essa terceira fase basicamente consiste, doutor Bertrand, na denúncia para que seja acatada a ação penal por parte do Judiciário paraibano, ou o Ministério Público vai deflagrar mesmo outra fase de investigação? Não, nós oferecemos a denúncia ao Tribunal de Justiça, solicitamos também a quebra do sigilo de parte do processo, porque nós entendemos que a sociedade precisa conhecer, né, os detalhes desse mecanismo, né, criminoso de subtração dos recursos públicos, e outras investigações estão em andamento. Então, é natural e necessariamente uma linha de investigação chama outra,
e assim sucessivamente. Então nós estamos trabalhando de forma muito consistente na continuidade dessa investigação profunda dessas empresas que trabalharam dessa forma contra o dinheiro e a legislação, dinheiro público e a legislação brasileira, e nós vamos, se Deus quiser, trazer em breve novos fatos positivos para Paraíba. Para Paraíba. Bom, quando o senhor fala em quebrar o segredo de justiça, né? Isso, de parte do processo. Porque de parte do processo, para que a sociedade tome conhecimento do inteiro teor do que foi investigado, do que foi apurado, do que foi comprovado. Isso, não nos interessa a questão pessoal e particular dos investigados. Isso é um direito constitucional, né, da intimidade do cidadão. Aparece muita coisa nesse meio que tem que separar, né? É claro, mas isso aí é a vida privada, é uma garantia constitucional e será preservado. Agora, é importante que a sociedade tenha conhecimento dos mecanismos, de como funciona, né, todo o sistema, até para poder, né, ter essa exata noção de como, infelizmente, a coisa funciona. Agora, aproveitando a oportunidade que nós estamos no ano eleitoral, essa miserável prática que existe no Brasil inteiro da compra e da venda do voto. Né? Esse dinheiro é um dinheiro público, nós estamos provando que são desvios de recursos públicos, o cidadão não deve vender seu voto, não deve vender sua dignidade, a sua cidadania. Né? Então isso é fundamental para que o eleitor vote limpo, consciente, né, no melhor candidato do município, para trazer benfeitorias e melhorias para o seu município. Então esse é um apelo que sempre a gente reitera ao povo do nosso estado. Por que é que se insiste tanto nessa prática de corrupção? Se sabe que todo mundo hoje está sendo investigado, tem câmera por todo lado, tem formas de gravação de toda forma, né? As investigações estão cada vez mais sofisticadas. O senhor mesmo disse aí de que pode se recuperar, inclusive, arquivos de HD, né? De toda forma, você consegue comprovar a ilicitude, o ilícito. Por que é que eles insistem tanto nisso? Eu confesso que essa resposta não tem. Mas o que eu posso dizer é que o Ministério Público vem cada dia mais se preparando junto com os outros órgãos. Isso é importante deixar claro, a parceria, vou repetir, eu peço desculpas, mas vou repetir, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Justiça da Paraíba, enfim, com todos os órgãos que nós sempre trabalhamos com o objetivo de coibir essas práticas. A democracia brasileira é uma democracia muito jovem, Hermes. Grandes países do globo, de uma forma geral, já passaram por dificuldades, né, assemelhadas e ainda passam. Né? Mas isso infelizmente, é fruto de pessoas que se consorciam com esse objetivo e cabe a nós, junto com esses órgãos, né, com as dificuldades que temos, com as limitações que temos, né, atuarmos de forma muito consistente e dura em relação a eles. Mas o Ministério Público não se resume tão só a isso. Eu acho que esse é um grande chamamento histórico que vem acontecendo ultimamente para a nossa instituição. Nós temos outras linhas de atuação também que nós gostamos muito, que é a questão da atuação do Ministério Público Social, como nós chamamos. Né? Então nós temos atuações importantes na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente e especificamente do consumidor, que a gente tem essa grande novidade que nós trouxemos para a alegria nossa no mandato anterior, acredito, do MP-PROCON. O MP-PROCON é um formato novo de atuação do Ministério Público Brasileiro, onde nós temos a capacidade de interditarmos os estabelecimentos e aplicarmos as multas. E tem tido um resultado extraordinário. Inclusive contra grandes redes de supermercado, né? Como Isso, foi o caso. Exatamente. E o nosso MP-PROCON, hoje, ele faz parte do planejamento estratégico, é uma linha do planejamento estratégico do Conselho Nacional, né, do Ministério Público, e tem outras linhas de atuação com parceiros muito bons, com várias universidades aqui do nosso estado e que tem, né, também dado sua grande e relevante colaboração. Ou seja, o Ministério Público inteiro trabalhando, né, os promotores do júri de forma igual, onde se desdobram, né, todo santo dia nas condenações daqueles que infringem a legislação penal. É uma atuação multifacetada e, ao mesmo tempo, concentrada do Ministério Público, com um gerenciamento muito rígido por conta das limitações que nós estamos vivendo, não só da LRF, como disse no início, mas com as dificuldades financeiras que nós estamos vivendo no Estado atualmente, onde o duodécimo que todos os poderes e as instituições estão recebendo é um duodécimo referente ainda ao exercício 2015. Dezembro de 2015, os valores congelados. Valores congelados e reduzidos. E as nossas despesas não ficam congeladas. Porque, mesmo com essas atribuições de propor as ações perante o tribunal, né, de coordenar, digamos assim, as ações do Ministério Público, tem essa questão da gestão pública da nossa instituição. Então, esses dias, confesso,
não têm sido dias fáceis para quem se encontra na gestão desses órgãos, pelo menos no momento. Daqui a pouco a gente também vai conversar sobre essa situação financeira dos poderes aqui no Estado, especialmente do Ministério Público, já que eu estou com o Procurador-Geral de Justiça aqui nos estúdios da RCTV. E a Campina Grande eu volto com Arquimedes de Castro para perguntar, Arquimedes, importantíssima essa decisão do Ministério Público de pedir a quebra do segredo de justiça para que a sociedade tome conhecimento finalmente de como é que foi feito esse esquema, né? Como é que funcionava essa quadrilha que desviava recursos públicos. Pois é, essas quadrilhas elas são razoavelmente bem articuladas e contam com a participação de empresários importantes que criam empresas laranjas e também de agentes públicos proeminentes que aproveitam-se do cargo público eletivo para enriquecerem. Isso é uma história que perpassa toda a política paraibana nos últimos anos após a democratização. Agora, Hermes, eu gostaria de fazer uma pergunta que foge um pouco do tema que você está tratando, mas que me interessa particularmente, porque eu moro aqui em Campina Grande, uma das 50 cidades mais violentas do mundo, e eu estou preocupado com os índices de violência. Há muito tempo, o governador Ricardo Coutinho determinou que os relatórios de índices criminais não fossem mais divulgados, doutor Bertrand. E a sociedade brasileira, a sociedade paraibana, ficou totalmente desinformada a respeito dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Esses índices não são mais divulgados, não há mais nenhum comparativo, e todo esse relatório é de uso exclusivo, né, para o comandante, o secretário de Segurança e o governador. O senhor não acha que o Ministério Público deveria intervir nisso para que a sociedade pudesse ter acesso a esse relatório? Posso responder? Veja bem, Arquimedes, no início do governo, foi criada uma comissão, a ideia era muito boa do planejamento estratégico do governo do Estado, que se inspirou no que existia em Pernambuco, né? Ou seja, seriam ações integradas entre o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, distribuindo a Paraíba, né, por áreas integradas de segurança pública e depois por regiões integradas de segurança pública. E todo final de mês a gente fazia uma avaliação, né, dos índices de homicídio, né, de furtos e de roubos. Isso funcionou bem, eu acho que isso poderia ser aprimorado e acho que, de forma específica, respondendo a sua pergunta, a informação é um direito constitucional, né? Então, eu acho que nada mais razoável do que a própria sociedade tomar conhecimento dos índices. Mas, e sem ter procuração para defender ninguém, mas na condição de gestor a gente sente isso, né? Às vezes o gestor fica impossibilitado de tomar algumas medidas, como, por exemplo, um aumento de efetivo, né? O nosso desejo, nós temos na Paraíba hoje, tirando como paralelo o Ministério Público, que é o que me cabe falar por ele, nós temos no Ministério Público hoje 44 vagas de promotor. 44? 44 vagas. A nossa expectativa e mais 25 cargos de MPS, ou seja, Ministério Público Substituto, que é o início de carreira. Certo. Nós estamos reduzindo de 25 cargos de MPS para 10 cargos, que são os cargos de início de carreira, porque é o que nós, infelizmente, podemos nomear. E a gente tem essa dificuldade no Brasil inteiro, né? Ou seja, você tem isso no âmbito do Ministério Público, no âmbito do Poder Judiciário, e isso também reflete, por óbvio, nos estados e nos outros poderes de uma forma geral. Eu não tenho os elementos para dizer que a questão é essa, mas a gente, pelo menos como cidadão e na condição de procurador-geral, se a gente tivesse uma capacidade financeira e orçamentária que fosse mais robusta, digamos assim, eu acho que a gente poderia estar vivendo momentos melhores no ambiente da segurança pública. Por outro lado, nós temos também, um acompanhamento que nós fazemos, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública, é uma linha de atuação do CNMP, onde o doutor Oswaldo Lopes nos representa. E nós fazemos esse monitoramento, né, em relação aos crimes de homicídios consumados e tentados. Bom, e claro, a prestação de serviço, a prestação, a assistência ao jurisdicionado fica prejudicada, né? Sem esse pessoal. É a mesma dificuldade que você vê hoje, Hermes, no Poder Judiciário, né? Ou seja, eles precisam de juízes. No interior do Estado nós temos profundas dificuldades, né? É igual ao do Ministério Público, se não superior até, e quem perde é o cidadão. Não estou fazendo aqui nenhuma movimentação contra a LRF, não. Mas a gente precisa ver
como isso deve não inviabilizar o funcionamento das instituições. Daí a racionalização que nós estamos fazendo internamente no Ministério Público, com muita dificuldade, mas graças a Deus a classe entendeu a importância dessa racionalização e é nessa linha que nós estamos trabalhando. Em síntese, eu acho que dizer tudo em poucas palavras é fazer mais com menos. Com menos, é verdade. Esse é o grande desafio do gestor hoje no Brasil. Bom, a gente vai continuar essa entrevista com o Procurador-Geral de Justiça no terceiro bloco, porque agora nós vamos ao intervalo. A gente volta rapidinho, fique ligado, tem muito mais informação para você aqui no 27 Segundos. De volta com 27 Segundos, terceiro bloco do programa, e eu vou direto a Brasília. Lembrando que a gente está aqui conversando hoje à noite com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora, mas eu vou direto a Brasília conversar com Edinho Magalhães. Nossa pauta hoje é combate à corrupção. Aí em Brasília também investigação é o que não falta, né, Edinho? É Operação Zelote, é Operação Lava Jato, tem operação de tudo que é jeito aí em Brasília, né? Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, doutor Asfora. Aqui em Brasília, o juiz Sérgio Moro acabou de autorizar a prorrogação da prisão do marqueteiro João Santana, que ele foi preso, o marqueteiro da campanha 2014 da presidente Dilma. Foi prorrogado o pedido de prisão dele a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Hermes. Essa é a novidade do dia aqui em Brasília. E no Tribunal Superior Eleitoral, o vice-presidente Gilmar Mendes acatou o pedido do PSDB, que é autor de uma ação de impugnação de mandato contra a presidente Dilma, chapa presidente Dilma e vice-presidente Michel Temer, de investigar mais 7 empresas ligadas à campanha de 2014, todas elas na área de publicidade e propaganda, como gráficas e empresas de informática, para ampliar o raio de investigação do TSE junto à ação que investiga a campanha de reeleição da presidente Dilma. Há denúncias de irregularidade e de ilegalidade envolvendo pagamentos de 23 milhões de reais a essas 7 empresas. Então, portanto, Brasília, ainda que numa sexta-feira, onde o Congresso Nacional praticamente não funciona, não tem sessão de votação, nem plenário, há aí a movimentação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Justiça Federal em torno, da Operação Lava Jato, Hermes. Cada vez mais se aproximando do espelho d'água do Palácio do Planalto, né? Exatamente. Inclusive, a situação da presidente é tão desconfortável com relação à prisão do marqueteiro João Santana, porque ela agora está incomodada até para ir hoje à noite e amanhã ao evento de aniversário do PT, da sigla do Partido dos Trabalhadores. Há uma distinção entre o Palácio do Planalto e os representantes, né, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Então, espera-se, inclusive, algum desfecho ainda neste semestre relativo a uma possível ruptura da presidência da República com relação ao Partido dos Trabalhadores. Hermes, essa é uma tese que vem vingando desde o final do ano passado, mas que botaram panos quentes e agora, com a prisão do marqueteiro, dificilmente haverá uma zona de conforto para o Palácio do Planalto, Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco a gente volta aí de Brasília. Deixa eu retomar a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora. Bom, diante de tudo isso, Dr. Bertrand, será que nós vamos ter um Brasil melhor daqui a alguns anos, diante desse vigor do Ministério Público, da Polícia Federal, do próprio Judiciário na atuação no combate à corrupção? Não tenho dúvidas. O Brasil já é outro, né? E por uma série de fatores. Você tem a atuação das instituições, todas essas que mencionei aqui, trabalhando de forma integrada. Você tem o que a gente não pode deixar de considerar uma revolução tecnológica com uma, digamos assim, uma violenta capacidade de comunicação. Então, o mundo, por óbvio, está mudando e o somatório disso tudo é o que nós estamos vendo. Você basta olhar para alguns outros países da Europa, passaram por circunstâncias parecidas ou iguais ao do Brasil.
Então, acredito na robustez, apesar da jovialidade da nossa democracia. As instituições vêm trabalhando e trabalhando de forma muito séria no sentido do cumprimento da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, e nós estamos tendo a oportunidade de melhorar o país, todos nas suas áreas de atuação. Você na condição de imprensa, esse veículo de comunicação, as pessoas que estão em casa no seu dia a dia, e os órgãos e as instituições também. O Brasil não é que ele vai mudar. Na nossa visão, o Brasil já mudou e mudou muito. Bom, e para melhor. E para melhor, o que é bom, né? E cada vez mais a decisão de levar pessoas para a cadeia, para trás das grades, para pagar pelos crimes cometidos. O senhor, que é integrante do Ministério Público, chefe do Ministério Público aqui no estado da Paraíba, como é que o senhor viu esses acordos de leniência? Isso prejudica a investigação? Beneficia quem corrompeu? Eu acho que esses instrumentos novos, né, tanto legais como eu disse, de informática, no somatório sempre ajuda, eu acho. Eu acredito. Eu acho que toda a informação é muito importante. Mas não deveria ter um parâmetro para a aplicação do acordo de leniência? Porque, de repente, um réu desse faz um acordo de delação premiada na justiça e tal, e o governo vai e fecha um acordo de leniência, atrapalha o andar da investigação. Mas como eu disse, tendo como parâmetro, por exemplo, que é o caso da Paraíba, né, da Andaime, a delação premiada. E se você tem instrumentos que comprovam instrumentos aplicando na prova, sim, que comprovam aquela delação premiada... A veracidade das informações. A veracidade das informações, que é o que nós estamos vivendo na Paraíba, você tem uma robustez probante muito forte. Né? E na hora que você condensa tudo isso, né, com elementos convincentes. Porque antigamente, Herbert, no nosso tempo de faculdade, sim, nós estudamos juntos, a prova era basicamente testemunhal. Exatamente. Havia grande discussão no direito criminal sobre a validade ou não, né, a relatividade da prova testemunhal. Hoje, ela é importante, mas eu não diria que vem em segundo plano, mas ela é mais um item do elemento probante em face da força da tecnologia aplicada no caso concreto. Então, se você soma tudo isso e apresenta ao Poder Judiciário de forma convincente e consistente, natural e necessariamente teremos, não é, uma manifestação do Poder Judiciário em favor do povo, que é o que nós estamos fazendo aqui no âmbito da Paraíba. Bom, eu vou voltar a Brasília. Edinho também tem uma pergunta aqui para o doutor Bertrand Asfora. Edinho? Pois não, Hermes. Uma delas era justamente a que você acabou de fazer e que me deu por satisfeito por ouvir a resposta do doutor Asfora. Agora, uma outra seria a opinião dele sobre a ideia do Senado da República, que está caminhando para aprovar um mandato de 10 anos apenas para uma espécie de agora mandato aos ministros do Supremo Tribunal Federal, acabando com a vitaliciedade. O que ele acha disso e também se ele prevê algum efeito cascata para os outros tribunais superiores, tribunais federais regionais e também para os tribunais de justiça dos estados. É uma questão super interessante essa, Edinho, que você coloque os meus cumprimentos. Há bem pouco tempo nós tivemos a chamada emenda da bengala, ou seja, nós passamos da compulsória de 70 anos para 75 anos. Então é preciso saber para onde a gente quer ir, não é? E como é que ficaria, eu não conheço a emenda de forma objetiva, não tive acesso, mas como ficaria após 10 anos sem os 75? Né? Então, são questões de amadurecimento da democracia e como essa questão ela é muito volúvel, e eu peço até perdão pelo meu pensamento, mas eu geralmente só costumo acompanhar quando já está aprovado, porque isso tem uma modificação muito rápida, uma coisa é hoje, apresenta uma emenda, enfim, mas o que nós temos de concreto hoje é a efetiva, né, manutenção no cargo até os 75 anos, não é, de idade. E eu prefiro aguardar a aprovação para poder a gente emitir um conceito melhor sobre ela. Bom, no Ministério Público do Estado está havendo também uma renovação? Nós temos uma nova geração de promotores? O Ministério Público da Paraíba ele é absolutamente heterogêneo, digamos assim, o que é muito bom. Sim. Né? O que eu vejo com com uma importância muito grande. Eu sempre digo que o Procurador-Geral ele não pode ter lado nem banda. O Procurador-Geral ele é Procurador-Geral da instituição. Então nós temos o Colégio de Procuradores, que são procuradores de justiça, que tem dado uma grande colaboração no amadurecimento democrático da nossa instituição. Nós temos os promotores de terceira, de segunda, de primeira. Temos uma legitimação muito forte da associação através do Dr. Bergson. Nós temos uma inovação na nossa lei, que é o Conselho de Gestão, um conselho de promotores eleitos de todas as regiões do Estado,
onde eles opinam nas decisões de gestão do Ministério Público. Então nós temos na Paraíba um Ministério Público muito democrático, muito vivo, não é? Muito, na melhor acepção da palavra, muito aceso. A nossa democracia ela é muito vibrante internamente, o que aumenta muito a responsabilidade do gestor de gerenciar tudo isso e, ao mesmo tempo, apresentar atuações na área fim, como nós estamos fazendo no ambiente do GAECO, do MP-PROCON, mas não só isso, melhorando as estruturas de atendimento do Ministério Público. Em 2 anos e meio de mandato, salvo melhor juízo, nós entregamos entre reformas e construções, entre 7 e 8 obras. Essa semana entregamos a promotoria de Souza, terça-feira dessa semana, promotoria importante do Estado, com aproximadamente 700 metros quadrados. Uma promotoria que nós derrubamos a promotoria anterior por dano estrutural, tivemos que demolir a promotoria e construímos uma promotoria nova e entregamos à sociedade de Souza e aos nossos promotores. Então, você trabalha num viés estrutural, num viés de mão de obra, com concurso de servidor, como nós fizemos, e antes do concurso do servidor, um PCCR, ou seja, um plano de cargos, carreira e remuneração, que os servidores do Ministério Público, eu acho que a nossa instituição era a única, ou quase a única, a não ter um PCCR. Inadmissível para o nível de responsabilidade, né, da nossa instituição. Então, fizemos o PCCR, conseguimos fazer um concurso público, homologamos o concurso e vamos, se Deus quiser, iniciar as nomeações, e aqui uma boa notícia em primeira mão aqui no seu programa, vamos iniciar até o início do mês de abril, já vamos começar a nomear os servidores do último concurso. Claro que não vamos nomear no ritmo que queríamos, em face da limitação que nós estamos no momento financeiro e orçamentária, mas vamos dar, né, o início das nomeações dos novos servidores que irão para o sertão. Né? E para isso, e nesse mesmo viés também de apoio à estruturação do Ministério Público, nós criamos as promotorias de difícil provimento. No caso, a promotoria de Catolé do Rocha, a promotoria de Conceição e a promotoria de Princesa Isabel, que terão, né, uma visão diferenciada da gestão do Ministério Público, com um apoio, né, melhor a esses promotores que se deslocarem a essas promotorias. Tá. Deixa eu voltar a Brasília, conversar novamente com Edinho Magalhães. Edinho, como é que foi a repercussão aí nessa semana, né? Nós tivemos alguns probleminhas de tecnologia, de comunicação, mas como é que foi aí? Como é que você resumiria esta semana para a bancada federal paraibana? Hugo Mota, Aguinaldo Almeida, né? O senador José Maranhão, o senador Cássio Cunha Lima, como é que você definiria isso aí? Olha, Hermes, tirando os que já estão no seu papel, nos seus cargos naturais, como o senador José Maranhão à frente da CCJ do Senado, onde foi aprovada essa mudança da PEC 35/2015, que elege um mandato para ministros do Supremo, e a linha de oposição do senador Cássio como líder do PSDB no Senado, as novidades realmente foram, na Câmara, a eleição do deputado Aguinaldo Ribeiro para a liderança do Partido Progressista, numa articulação, eu diria, supra-geográfica, onde ele conversou com os 41 deputados de todos os estados para poder obter esse consenso e evitar uma cisão dentro do partido, num acordo com o Ciro Nogueira, senador presidente da sigla Ciro Nogueira. Então, o resumo da ópera seria esse, e também os comentários entre Hugo Mota e veneziano Vital do Rego, que veneziano, após ter repetido e insistido que votou em Huguinho para a eleição de líder do PMDB, semana retrasada, foi um dos escolhidos pelo atual líder, Leonardo Pisciani, para ocupar o cargo de vice-líder do PMDB, do deputado carioca, no PMDB da Câmara dos Deputados. Eu diria que foi mais ou menos esse aí o resumo, e aguardando com expectativa, semana que vem, os trabalhos legislativos aqui em Brasília. Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco do 27 segundos. Eu vou ao intervalo, é rapidinho o nosso intervalo, e a gente conversa também, volta a conversar aqui com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 segundos pela RCTV, eu estou conversando hoje com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora, ele que representa o Ministério Público Estadual. A gente vai retomar essa conversa sobre a atuação do Ministério Público, a questão do 10º, a convocação que ele fez
para uma reunião em caráter de urgência da Comissão Interpoderes. Tudo isso daqui a pouquinho. Eu vou voltar a Brasília com Edinho Magalhães para a gente falar mais de política. Edinho, vai ser um ano efervescente, né? Não deixa de ser, e me parece que a presidente Dilma, o governo da presidente Dilma, por mais tentativas que ela faça, conseguiu a liderança agora do PMDB na Câmara Federal, mas continua meio que enrolada, né? Até o próprio PT não se entende, o PT agora é contra a reforma da Previdência, também acusa ela de se juntar ao PSD, ao PSDB de José Serra, na questão do pré-sal. Quer dizer, nem a própria base da presidente se entende, né? Hermes, eu diria, baseado no experiente e saudoso Roberto Campos e no próprio ex-ministro Delfim Neto, que a economia seria a estabilidade da política. E quando você tem a economia instável, quebrando recordes negativos, com retorno da inflação, desemprego em alta, e ela sem conseguir minimamente ter uma base no Congresso Nacional para fazer o necessário e tão esperado ajuste fiscal para a economia melhorar, tudo de resto fica realmente muito instável. Eu queria aproveitar para parabenizar o Ministério Público, na pessoa do doutor Bertrand Asfora, para dizer que a instituição se aproximou muito da população, dos anseios da sociedade nos últimos anos, e é o que a gente realmente espera como contribuinte, e nós da imprensa estamos fazendo esse papel de observar e de divulgar esses atos e esses passos do Ministério Público Federal aqui em Brasília, estadual aí na Paraíba, desse órgão tão importante que é em defesa, né, do contribuinte e das instituições públicas, da ética e da moral. Hermes. Ok, Edinho, muito obrigado pela participação. Segunda-feira a gente volta aí de Brasília, você de Brasília, Arquimedes de Castro de Campina Grande, a gente volta a conversar. Certamente a gente vai ter novidades, apesar desse final de semana, mas Brasília não para, né? Parece uma usina trabalhando de denúncia, de articulação política. Então, segunda-feira a gente volta a conversar. Falou? Ok, Hermes. Uma boa noite a você, uma boa noite ao doutor Asfora e uma boa noite e um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Um grande abraço. Já que a gente está falando de política, na Assembleia Legislativa, eu perguntei ao presidente pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande, Adriano Galdino, sobre a divergência com Fábio Maia. O presidente do Diretório Municipal lá de Campina Grande ainda não está convencido e quer a unificação da oposição em torno do nome de veneziano Vital do Rego. E veja o que Adriano Galdino responde. Eu acredito que o companheiro presidente do PSB em Campina Grande, Fábio Maia, vá seguir a orientação do partido, vá seguir a orientação do governador Ricardo, vá seguir a orientação da gestão Ricardo Coutinho, porque na verdade o candidato não é Adriano. Eu sou um candidato apoiado pelo governador Ricardo Coutinho, pelo PSB e pela gestão Ricardo Coutinho. E Fábio, como militante do PSB, como chefe de gabinete do governador, com toda certeza ele irá acompanhar essa decisão. É uma questão só de dias e de tempo. Ele está um tanto quanto magoado porque a sua tese de candidatura única da oposição foi vencedora, mas com toda certeza ele vai refletir melhor e vai realmente nos acompanhar nessa batalha. Está aí o deputado estadual Adriano Galdino, que foi lançado pré-candidato pelo PSB para a Prefeitura de Campina Grande. Esse lançamento ocorreu, você viu aqui no 27 segundos, acompanhou a cobertura, no encontro estadual de pré-candidatos do PSB, e o lançamento foi feito por um padrinho forte, o governador Ricardo Coutinho, que é o presidente de honra do PSB aqui no estado. Eu vou voltar a conversar com o Bertrand Asfora. Doutor Bertrand Asfora, o senhor como procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público aqui no estado, fez uma convocação em caráter de urgência da Comissão Interpoderes para tratar, logicamente, do 12º do corte. Chegou ao limite? Os poderes estão aí com a corda no pescoço? Nós não podemos dizer que é um ambiente de normalidade, até porque nós estamos no exercício 2016 recebendo o 12º equivalente a dezembro de 2015. Mas a nossa intenção com a Comissão Interpoderes, e é importante deixar claro, sempre há um bom diálogo com o Poder Executivo e com os demais poderes e instituições. O diálogo ele funciona bem. Mas a nossa pretensão é ter essa conversa, porque o governo, em face de ser, por óbvio, Poder Executivo e ter vinculação com o governo federal sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, é para pautar a previsão que nós teríamos para frente. Porque a condição de gestor, no momento que você tem um 12º previsto e há um corte, mas as perguntas em síntese, né? Qual é a previsão?
Nós vamos voltar a receber, qual é a previsão? Até quando a gente vai com esse repasse? Esse repasse, ele se normaliza no mês de março, para que a gente possa ter um horizonte de tomar as decisões agora. Porque no sábado de carnaval foi publicado no Diário Oficial do Estado um cronograma de repasse que mostra o congelamento desse repasse. Mês a mês é o mesmo valor, valores referentes a 2015. Né? Exatamente. Daí a necessidade, eu acho, de uma conversação com todos os poderes e as instituições. Nós precisamos ter acesso às informações das projeções que o Poder do Executivo em nível federal faz e que repercute, por óbvio, no âmbito dos estados, para que o Ministério Público possa, assim também como o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, a Defensoria e o Tribunal de Contas, nós possamos ter, não é, qual é o caminho, qual é o tom, digamos assim, não é, na gestão diante de uma crise sem precedentes pelo que nós estamos vendo no Brasil. É verdade. O governo do Estado, o Poder Executivo, tomou uma medida através tomou várias medidas através de uma medida provisória que adiou a database, congelou salários, gratificações, vencimentos, outros tipos de benefícios para os servidores públicos estaduais, do Executivo. Isso, logicamente, também força os demais poderes, não é bom para o gestor falar nisso, mas tem que tomar algumas medidas meio que amargas, né? Principalmente em relação à folha de pessoal. Tomamos várias, duras e amargas. Posso dizer que no início do segundo mandato, em agosto do ano passado, nós cortamos em 30% o valor das gratificações. E para que você possa ter uma ideia, nós estamos reduzindo de 9 CAOPs que nós temos de Centro de Apoio Operacional à Atuação das Promotorias Sociais, de 9 para 4. De 9 para 4. Para 4. A coordenação da assessoria técnica, nós estamos reduzindo, a assessoria técnica do Procurador-Geral de Justiça, nós estamos reduzindo de 6 cargos para 3. E estamos num redimensionamento muito profundo. E só para citar mais um exemplo, para não ser cansativo nesse ambiente administrativo, e eu já mencionei aqui, os cargos de ingresso de carreira, da carreira do Ministério Público, o MPS, o Ministério Público Substituto, nós tínhamos 25 cargos, e reduzimos para 10 cargos. Tudo isso foi discutido de forma muito profunda no ambiente do Colégio de Procuradores de Justiça. Isso foi aprovado e vamos fazer o encaminhamento, né, à Assembleia Legislativa no momento oportuno. Isso vai em forma de projeto de lei? Projeto de lei. Nós estamos racionalizando a atuação do Ministério Público da Paraíba, não só para responder à crise de curto prazo. Apertando o cinto e enxugando a máquina. Isso, mas não só por conta da crise de curto prazo. Isso é bom deixar claro. A nossa visão ela é maior. Ela tem uma análise do macro da nossa instituição, do funcionamento da nossa instituição. Nós temos muitos promotores em João Pessoa e Campina Grande, isso é de pública notoriedade, precisamos desses promotores no sertão do estado. Sim. É onde também nós temos uma demanda enorme e a sociedade merece a mesma atenção da capital, das duas capitais, digamos assim, João Pessoa e Campina Grande, né? A segunda capital do trabalho e a primeira capital do nosso estado, como dizia Asfora. Só que redistribuir esses promotores não tem possibilidade, né? Por conta do critério de inamovibilidade. Isso, exatamente. Então, é importante racionalizar a atuação do Ministério Público, melhorar o atendimento através do viés administrativo, né, de estrutura, isso que eu quero dizer, à sociedade, e a instituição possa ter uma longevidade, não é, boa quanto a investimentos, quanto a custeio e, principalmente, investindo muito firmemente em todos os níveis, né, e daqueles onde a sociedade mais reclama, na nossa atuação social e no combate à corrupção. Ok. Arquimedes de Castro, você foi citado aqui pelo Procurador-Geral de Justiça, capital do trabalho, você está aí, né, em Campina Grande. O Ministério Público tem uma atuação firme aí na capital do trabalho, Arquimedes? Mas não tenha dúvida disso. Inclusive, ontem, devido a um termo de ajuste de conduta assinado no Ministério Público, aqui em Campina Grande houve um protesto de mototaxistas clandestinos que pararam o trânsito da cidade. Esse combate, doutor Bertrand, ao transporte clandestino, o senhor acha que deve continuar com essa conjunção de força entre as polícias? Porque há uma manifestação pública, né, dos operadores, digamos, ilegais, para que isso seja contornado. E eu sinto, por parte das autoridades públicas, uma certa reticência de cumprir esse TAC. O Ministério Público vai cobrar esse TAC
das polícias e da prefeitura, ou vai terminar afrouxando também? O senhor que conhece bem esse problema aqui em Campina Grande, por favor, esclareça aí o que a gente pode fazer para contornar essa questão que envolve segurança pública, questões sociais e de mobilidade urbana. A posição do Procurador-Geral de Justiça, ela é a mesma do promotor de Campina Grande que assinou o TAC. Nós temos uma unidade institucional e cabe ao Procurador de Justiça apoiar integralmente, né, a assinatura do TAC feito pelo promotor, que eu acredito que deva ter sido, não sei se está tramitando no MP-PROCON em Campina ou se na Promotoria do Cidadão. Sendo numa ou noutra, o apoio é incondicional à atuação, né, do nosso órgão de execução. Que é importantíssima a autonomia e a independência da atuação do promotor, né? Que ele vai se sentir seguro ao tomar as decisões, né? E é outra garantia constitucional. Constitucional. E o nosso apoio é um apoio de política institucional e de apoio também no que ele precisar para desempenhar suas funções. Ok. Arquimedes de Castro, deu-se por satisfeito aí com a resposta. Aproveitando para dar uma boa noite a você, me despedindo também, juntamente aqui com o Procurador-Geral de Justiça. E na próxima semana a gente está de volta, né, Arquimedes? Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, doutor Bertrand. Eu sou admirador do trabalho que o senhor realiza. Parabéns. O senhor à frente do Ministério Público orgulha Campina Grande. Eu quero só aproveitar aqui, Hermes, para convidar o pessoal para amanhã, aqui na Rádio Correio de Campina, acompanhar o primeiro aniversário do programa Liga da 98, que vai homenagear todos que participaram. Eu vou estar lá junto também com Carlos Souza, Valderedo Borba, a deputada Daniela Ribeiro e também o Wellington Farias, que vai participar do programa a partir das 6 horas da manhã deste sábado. Então fica aí todo mundo convidado. Bom final de semana para todos. Um beijo, um abraço e até segunda-feira. Até segunda-feira, Arquimedes. Pense num programa bom aí, vai ter um time, uma seleção aí de convidados, reforçada aí pelo nosso velhinho aqui, o Wellington Farias. Doutor Bertrand Suora, queria agradecer também sua presença aqui, sua participação no 27 Segundos, essa entrevista interessantíssima. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Hermes, um abraço em Arquimedes, um abraço em Edinho, a toda a produção, ao sistema de comunicação, e dizer que estamos sempre à disposição para trazer os esclarecimentos necessários à sociedade paraibana. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela atuação também junto à frente do Ministério Público Estadual. Bom, e nós chegamos aqui ao final do 27 Segundos. A todos uma boa noite. Segunda-feira a gente está de volta. Fique agora com a programação da RCTV, do seu jeito, para você.